Onaie pergunta se está tudo bem e também pergunta o nome dela. Ele fala que gostou da tatuagem dela e pergunta o que ela disse, mas ela diz que não tem nome. Ele diz que gostaria de falar com ela rápido e pergunta por que ela é tão rude. Ele pergunta se ela não vai dizer o nome pra ele, mas ela fala que ela não é rude, ele que é um estranho. Ele fala que tudo bem e deseja uma ótima caminhada pra ela. E dentro do carro ele fala que ela já está voltando, e lá de fora ela dá um tchau pra ele. Ela diz oi pra ele e ele pergunta o que aconteceu. Ela começa a dizer alguma coisa, mas ele a interrompe e pede pra ela dar a volta. Ele pergunta o nome dela e depois que ela diz que o nome dela é Kali, ele fala que o nome dele é Nair e diz que é um prazer conhecê-la. Ele pergunta por que ela mudou tanto e diz que agora ela está muito amigável. Ela fala que não sabe, mas que talvez seja porque ele a pegou de surpresa. Ele fala que ela tem muitas tatuagens e ela diz que tem e fala que ela gostaria de entrar para conversar com ele, mas ele diz que vai sair primeiro. E ela diz que tudo bem. Ele fala que não gosta de estranhos no carro dele, ainda mais depois de tudo que aconteceu, e fala que agora primeiro ele vai precisar saber um pouco mais sobre ela, e ela diz que tudo bem. E em seguida ele faz algumas perguntas sobre as tatuagens dela e ela começa a contar pra ele. Onaie pergunta quem é Victor, e ela diz que é um grande amigo. Em seguida ele também pergunta sobre essas duas tatuagens no rosto dela e pergunta se ela está tentando remover. E como ela diz que sim, ele pergunta se dói muito. Ela fala que dói muito e que na verdade dói mais do que pra fazer. Bom, e ele ainda fica ali algum tempo conversando com ela e como ela pede pra tirar uma foto com o carro, ele fala que vai tirar pra ela. E depois de tirar a foto pra ela, ele sugere que eles continuem a conversa dentro do carro. Ela tenta abrir a porta algumas vezes e diz pra ele que ela não está conseguindo. E ele não responde nada. E depois que ele abaixa o vidro, ele fala pra ela abrir. Ela fala que a porta está trancada e mais uma vez ele fala pra ela abrir. Ele pergunta se ela não está conseguindo e pede pra ela puxar com mais força. Ele pergunta se ela sabe por que está trancada. Ela pergunta por quê e ele fala porque ela é interesseira. Ela fala que não é interesseira, mas ele fala que está muito claro que ela é interesseira. Ela pergunta se ele está brincando e já ele deseja uma ótima caminhada para ela. Holanda começa o vídeo dizendo que ele não vai mentir e diz que essa garota é muito linda. Ele pergunta se está tudo bem, fala que ela é linda e ela agradece. Ele se apresenta e ela fala que o nome dela é Jenny. Então ele pergunta por que ela está olhando assim para ele e ela diz que está ocupada com alguém no telefone. Ele fala que entende e pergunta se ela é dali, mas ela diz que não. Então ele pergunta o que ela está fazendo no bairro dele e ela diz que só está dando uma caminhada. Ele fala que ela é muito linda e que talvez eles devessem se conhecer. Ela fala que está bem, ele fala que está vendo e pergunta o que isso significa. Ela diz que não e ele pergunta se ele não faz o tipo dela ou algo do tipo, mas ela não responde. Então ele deseja um ótimo dia para ela. Quando ela volta, ele pergunta o que aconteceu, e ela diz oi pra ele. Ela pergunta se ele é dali mesmo da cidade, mas ele diz que não e fala que ele acabou de se mudar. Ela pergunta da onde ele é. Ele fala que é de Nova York, mas que acabou de se mudar de Houston. Ela fala que entendeu e diz que ela também veio de Nova York. Ele fala que na verdade ele já estava indo embora. Então ela pede desculpa por ter sido rude com ele no começo. Ele fala que ela não precisa se sentir mal por ele não fazer o tipo dela e que sendo assim vai ser melhor ele ir embora.
embora. Ela fala que pensou melhor e que mudou de ideia. Ele pergunta por que ela resolveu mudar de ideia assim de repente. E ela fala porque ela não deveria ter falado com ele daquela maneira. Ele diz que vai sair do carro para conversar com ela. Ele sai do carro e pergunta o que ela estava dizendo. Ela fala que sentiu que foi muito rude com ele. Ele fala que ele acha que ela estava em uma ligação falsa e que era tudo mentira. Ela fala que estava cuidando dos negócios dela, mas ele fala que deu pra perceber que era mentira. Ela pergunta se eles podem recomeçar e ele pergunta recomeçar o quê? Ela fala que eles dois vieram de Nova York e que eles têm muitas coisas em comum. Mas ele diz que isso não faz diferença, já que ela disse que ele não faz o tipo dela. Ela fala que ela nunca disse que ele não faz o tipo dela e ele fala que ela não disse, mas que ficou muito claro. Ela fala que essa não é uma pergunta fácil de responder quando você acabou de conhecer alguém. E ele fala que entende, fala que ela é muito linda e em seguida pede pra ela dar uma volta. E em seguida ele pergunta quais são os planos dela para agora. E ela diz que não tem planos e que o mundo é nosso. Ele pergunta se ela quiser entrar pra eles conversarem e ela diz que pode ser. E já nesse momento, dentro do carro, ele pergunta qual o tipo dela. Ela fala que não tem um tipo específico, mas que gostou dele. Ele fala que não é o que pareceu lá fora e ela diz que não é bem assim. E ele pergunta como não. Ele pergunta se, afinal de contas, ele faz ou não faz o tipo dela e ela diz que faz e fala que só estava se fazendo de difícil. Ele fala que não nasceu ontem à noite e ela fala que também não nasceu ontem. Ele fala que ele sabe que ela é interesseira e que antes de ver o carro dele, ela nem queria conversar com ele. Ele fala que não adianta negar porque isso é um fato, mas ela diz que isso não é verdade. E mais uma vez ele fala que ela não queria conversar com ele antes de ver o carro dele, mas que só foi ver o carro dele que ela voltou imediatamente. E ela tenta negar, mas ele diz que ela precisa ir para casa pensar no que ela fez e diz que ela é interesseira. E diz que vai ser melhor se ela sair do carro dele. E ela fala que tudo bem e que não vai permitir que ele continue falando com ela assim. E já ele fala que ele que não vai permitir que ela tire dinheiro dele.